Olá, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica na Estúdio Companhia Casa da Sogra, para falarmos mais uma vez de cultura, educação, ensino, informação, entrevistas, música e uma agenda cultural. Bom, hoje nós vamos falar das comemorações dos dias, 2 dias super importantes para nós, né, para o nosso Brasil. Uma curiosidade na história que eu vou trazer para vocês, como se fosse um quadro novo, mas é uma informação, tá? É o canal de informação com o Naves Ferraz, falar sobre o projeto social Flexibilidade na Educação Inclusiva. E uma coisa que eu quero fazer hoje e talvez sempre nos programas é dedicar ao programa de hoje, como eu fiz a semana passada, eu quero dedicar o programa de hoje a um Brasil melhor. Eu compartilhei no Face, no WhatsApp, que eu coloquei a bandeira do Brasil na minha casa, né? Então eu sugiro que todos nós coloquemos, façamos isso, para mostrarmos que nós queremos bem do Brasil, né? Nós temos que ser patriotas, as pessoas acham que não, mas nós temos que ser sim, torcer para o Brasil, por uma vida melhor para nós, tá? E os meus agradecimentos ao Ulisses Galuti, como sempre, né, da GECOM, sempre ajuda bastante, ao Naves Ferraz e ao Lúcio, que está aqui comigo, sempre ajudando, né, o meu parceiro comercial. Bom, nós voltamos já já. Um comentário também de hoje que é demais de importante. Eu li isso daqui, uma vez eu recebi, aí eu resolvi colocar aqui para vocês também lembrarem disso. Eu coloquei no Face também uma vez, tá? Então depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o encanto se perde, depois o cedo fica tarde, depois a saudade passa, depois sua ausência não é mais sentida, depois que você queria pode não querer mais, e depois tanta coisa muda. Não deixe nada para depois, porque na espera do depois você pode perder os melhores momentos, as melhores experiências, as maiores oportunidades e os melhores e maiores sentimentos. Então não deixe nada para depois, faça já o que está no seu coração de fazer. Vamos à comemoração do dia? As comemorações, né? 2 dias importantes aqui, que é o dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Nós estudamos história, hoje eu não sei como estão as escolas, se elas têm estudado isso, que parece que as escolas não têm nem tido matérias, né? Por tantos problemas que estão havendo dentro das escolas, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, né? E também nas universidades. Eu acredito que hoje, quando você faz uma pergunta, quando que dia 15 de novembro é feriado, por quê? As pessoas não sabem, né? Então é o dia da proclamação da nossa República aqui do Brasil. Uma vez eu perguntei, nós estava falando sobre Camões com um menino que estava fazendo faculdade, e ele não sabia quem que era, né? Luís de Camões. Então, eu falei assim, gente, como assim você não sabe? Você não estudou? Né? Você está na faculdade, não sabe? Mesmo fazendo a faculdade de informática, ele deve ter estudado isso na 8ª série, né, o que hoje é 9ª, no colégio, né, que é o ensino médio. É impossível as pessoas não terem esse tipo, né, de literatura. Não é uma literatura, sei lá, da Africana do Sul ou neozelandesa, né, é uma literatura mundial, uma literatura que pertence até à nossa cultura, né, tá? Então vamos lá.
O texto aqui está na íntegra do site, tá? É só algumas coisas assim que eu retirei, mas eu coloquei na íntegra. No final da década de 1880, a monarquia brasileira estava numa situação de crise, pois representava uma forma de governo que não correspondia mais às mudanças sociais em processo. Fazia-se necessário a implantação de uma nova forma de governo que fosse capaz de fazer o país progredir e avançar nas questões políticas, econômicas e sociais. A crise do sistema monárquico brasileiro pode ser explicada através de algumas questões. 1. A interferência de D. Pedro II nos assuntos religiosos, provocando um descontentamento na Igreja Católica. 2. Críticas feitas por integrantes do Exército Brasileiro que não aprovavam a corrupção existente na corte. Além disso, os militares estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia, pela qual os oficiais do Exército não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra, que provavelmente era português. Eu procurei quem era o ministro da Guerra na época, me senti insegura para falar, então algum professor de história aí, se quiser colocar abaixo, comentar, por favor, por gentileza, comente, que é bom para o nosso conhecimento. Terceiro, a classe média, que eram os funcionários públicos, profissionais liberais, jornalistas, estudantes universitários, né, artistas, comerciantes, estava crescendo nos grandes centros urbanos e desejava mais liberdade e maior participação nos assuntos políticos do país. Identificada com os ideais republicanos, esta classe social passou a apoiar o fim do Império. Quarto, a falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores do Oeste Paulista, aqui na nossa região, que desejavam obter maior poder político, já que tinham grande poder econômico. Diante das pressões citadas, da falta de apoio popular e das constantes críticas que partiam de vários setores sociais, o imperador e seu governo encontravam-se enfraquecidos e frágeis. Doente, D. Pedro II estava cada vez mais afastado das decisões políticas do país. Enquanto isso, o movimento republicano ganhava força no Brasil. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente. Na noite deste mesmo dia, o Marechal assinou um manifesto proclamando a República no Brasil e instalando um governo provisório. Após 67 anos, a monarquia chegava ao fim. E ainda tem gente que uma época aí de votar ainda queria monarquia, vê se pode, né? Porque se o governo atual e os anteriores governos abusavam do dinheiro, imagina se tivesse uma monarquia, né? Pelo amor de Deus, mandar fazer coroa, né? Já discordamos de motorista, ternos, né? Spa, cabeleireiro, né? Com o nosso dinheiro, quanto mais ficar fazendo coroa e peruca de sei lá o quê. Bom, vamos lá. No dia 18 de novembro, D. Pedro II e a família imperial partiam rumo à Europa. Tinha início a República Brasileira, com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo provisoriamente o posto de presidente do Brasil. A partir de então, o país seria governado por um presidente da República escolhido pelo povo através das eleições. Foi um grande avanço rumo à consolidação da democracia do Brasil. O site, a fonte é o site suapesquisa.com. Tá? E agora, após isso, eu, como sou muito patriota, né, amo demais o Brasil e quero muito, eu desejo muito que o Brasil seja colocado em ordem, de uma forma que toda a sociedade possa aproveitar aquilo que se paga, né, de imposto de renda, tá? E que também o nosso novo presidente possa agir corretamente no sentido de
a formar empregos, né? Porque parece que tem várias empresas grandes querendo investir no Brasil. Então precisa gerar emprego e não dar dinheiro para as pessoas ficarem folgadas, porque muita gente não quer trabalhar, não quer ser registrada porque ganha dinheiro do governo, e para o Bolsa Família. E para trabalhar, por exemplo, em 2 empregos, as pessoas estão tirando o emprego de outra pessoa, né? Então, ou você tem o Bolsa Família ou você tem o emprego. Então, que tenha um emprego para não gerar muito custo para o governo, para que ele possa fazer o que é devido aos impostos, né? Eu lembro que eu aprendi que os impostos era para construir escolas, hospitais, né? Tratar da saúde, da educação, né, que isso daí é prioridade, tá? Inclusive, uma coisa que deveria ser incluído é moradia, né? Facilitar que nós possamos ter a nossa casa, né? O nosso lar, tá? De uma forma que a classe média também possa comprar. Não que só ou a classe rica compra ou a classe bem baixa compra. A classe média não pode comprar. Então é uma situação muito difícil, tá? Bom, vamos ouvir o hino da República do Brasil. A letra deste hino, ela foi escrita por Medeiros de Albuquerque e a música foi composta por Leopoldo Migues. Essa daí a gente pode ouvir inteira, tá? Porque não tem problema, acho que ninguém vai exigir direitos autorais, né? Eu espero que não. Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão deste céu, deste canto rebelde o passado, bem reunidos nas cortes labéus. Seja o hino de glória que vale, de esperança de um novo porvir, com visões de triunfo em vale, quem por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, damos tua voz. Nós lembremos que escravos outrora têm havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora, achegamos não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso augusto estandarte que é puro, brilha avante da pátria laudar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas da tempestade, alcançamos tua voz. Segue de peitos valentes, haja sangue no nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes, bates este audaz pavilhão. Mensageiro de paz queremos, é de amor nós
Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras régias de pé. Venha, pois, brasileiros, avante, verdes ouros, colhamos loção. Sejam nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das ondas, nas tempestades, alcançamos tua voz. O próximo é dia 19 de novembro. Eu fico emocionada com os hinos brasileiros, tá? E acho lindo o hino da proclamação. Pô, todos os hinos brasileiros são lindos, né? Dia da Bandeira, dia 19 de novembro. O Dia da Bandeira foi criado no ano de 1889, através do Decreto-Lei número 4, em homenagem a este símbolo máximo da pátria. Por isso que nós devemos colocar a bandeira na nossa casa, no nosso carro, na nossa empresa, tá? E todos respeitarem isso. Quem não gosta do Brasil, sei lá, bom, primeiro que quem não gosta daqui vai embora, né? Vai para o país que você gosta, ou se não some do planeta. Então, eu acho que as pessoas deveriam ser patriotas sim e torcer para que o Brasil seja um país melhor. É um país riquíssimo aqui. Aqui dá muitos frutos. Como nossa bandeira foi instituída 4 dias após a proclamação da República, comemoramos no dia 19 de novembro, o Dia da Bandeira. É o momento que lembramos e homenageamos o símbolo que representa a nossa pátria e acompanhada do hino da bandeira. Este lindo hino ressalta a beleza e explica o significado da bandeira nacional. Que lindo mesmo, né? Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Lindo, maravilhoso. E as cores da nossa bandeira, né? São também maravilhosas. Veja que não tem a cor vermelha, que é a cor do sangue. Né? Nós temos o verde, que é a cor das matas, o amarelo, que é a cor da riqueza, do ouro, né? O azul, que é a cor do céu, e o branco, que é a cor da paz. Que é a coisa mais linda que tem, que a maioria das bandeiras tem o vermelho, né? De guerra, de sangue, né? Tudo bem que pode ser de luta, né? Mas o que nós temos aqui no Brasil é paz. Então é legal, por isso que dizem que o Brasil é um país abençoado por Deus em várias músicas, né? Que nós vamos tocar a última também, que fala sobre isso. Curiosidade sobre a bandeira brasileira. Quando várias bandeiras são hasteadas em nosso país, a bandeira deve ser a primeira a chegar no topo do mastro e a última a descer. Quando uma bandeira brasileira fica velha, suja ou rasgada, deve ser imediatamente substituída por uma nova. A bandeira velha deve ser recolhida a uma unidade militar que providenciará a queima da mesma no dia 19 de novembro. Eu lembro disso na escola, quando as bandeiras ficavam velhas, a diretora mandava trocar e a gente sabia quando ia uma bandeira nova tal, e nós sabíamos que ia para ser queimada, né? Caso a bandeira fique hasteada no período noturno, ela deve ser iluminada. E é comemorado no dia 30 de maio, o Dia das Bandeiras, né? De todas as bandeiras, ok? A fonte também é no site da suapesquisa.com. Aí segue para nós relembrarmos, para ouvir o hino à bandeira do Brasil, letra de Olavo Bilac e a música composta por Francisco Braga. Ele foi apresentado pela primeira vez em 9 de novembro de 1906.
Eu espero que vocês tenham lembrado disso também, né, que a gente aprendia, na minha época, aprendia-se na escola, né, e é lindo, lindo hino, né. Bom, com relação à política, nós demos umas fériasinhas para Selma, quer dizer, ela também deu umas férias para nós, né, e ela retorna no dia 22, tá, para terminarmos o quadro Conhecendo Política com a Selma Prado, ok? A curiosidade histórica que eu falei, antes de nós entrarmos com informações com Naves Ferraz, é o seguinte, eu achei a historinha tão bacana porque eu estou no Face chamado, num grupo, né, chamado, ai caramba, a História de São Paulo, e como vocês sabem, eu adoro história. Eu gosto de história e histórias também, tá? Bom, curiosidades. Olha, da página Memórias Paulistanas, eu não sei se eu podia falar o nome dele aqui, mas vou falar só o nome, não o sobrenome. O Esteves, né, ele fez uma postagem fez uma publicação na página ou um compartilhamento, né, de uma coisa muito interessante. Olha, pode algo quebrado valer mais que a peça inteira? Aparentemente não, mas no Brasil já aconteceu isto, talvez pela primeira vez na história da humanidade. Vamos contar esse mistério. Foi na década de 40 e 50 do século passado. Voltemos a esse tempo. A cidade de São Paulo era servida por duas indústrias cerâmicas principais. Um dos produtos dessa cerâmica era um tipo de lajota cerâmica quadrada, algo como 20 por 20, composta por 4 quadrados iguais. Essas lajotas eram produzidas das cores vermelhas, a mais comum e mais barata, amarela e preta. Era usada para piso de residências de classe média ou comércio. No processo industrial da época, sem maiores preocupações com qualidade, aconteciam muitas quebras e esse material quebrado, sem interesse econômico, era juntado e enterrado em grandes buracos, né? Que desperdício. Nessa época, os chamados lotes operários na Grande São Paulo eram de 10 por 30, ou no mínimo 8 por 25, ou seja, eram lotes com área para jardim e quintal, jardins e quintais revestidos então com cimentado, com sua monótona cor cinza, que eu gosto. 10 por 30 era o terreno, né, antigamente, ou 8 por 25, tá? E eu gosto daquele cimentado cinza, principalmente quando se faz um caminho no jardim, né? Como minha casa era de pobre, então a gente tinha muito cimentado. Mas os operários não tinham dinheiro para comprar lajotas cerâmicas que eles mesmos produziam e com isso cimentar era a regra. Certo dia, um dos empregados de uma das cerâmicas e que estava terminando sua casa não tinha dinheiro para comprar o cimento para cimentar todo o seu terreno e lembrou do refúgio da fábrica, caminhões e caminhões por dia que levavam esse refúgio para ser enterrado num terreno abandonado perto da fábrica. Veja se pode, hein, gente, enterrado, olha só. Não existe lixo para mim. O empregado pediu que ele pudesse recolher parte do refúgio e usar na pavimentação do terreno de sua casa nova. Claro que a cerâmica topou na hora e ainda deu o transporte de graça, pois com o uso do refúgio deixava de gastar dinheiro com a disposição. Que legal esse empresário, né? Muito bom, de bom coração. Agora a história começa a mudar por uma coisa linda que se chama arte. A maior parte do refúgio recebida pelo empregado era de cacos cerâmicos vermelhos, mas havia cacos amarelos e pretos também. O operário, ao assentar os cacos cerâmicos, fez inserir aqui e ali cacos pretos e amarelos, quebrando a monotonia do vermelho contínuo. A entrada da casa do simples operário ficou bonitinha. Eu achei que ficou linda. E gerou comentários dos vizinhos, também trabalhadores da fábrica. Aí o assunto pegou fogo e todos começaram a pedir caquinhos, o que a cerâmica adorou, pois parte pequena
É verdade, do seu refúgio começou a ter uso e sua disposição ser menos onerosa. Mas o belo é contagiante, realmente, como risada, né? E a solução começou a virar moda em geral e até jornais noticiavam a nova mania paulistana. Esse operário deveria ter pedido direitos autorais, né, da arte dele, né? A classe média adotou a solução do caquinho cerâmico vermelho com inclusões pretas e amarelas. Com a procura, começou a crescer a diretoria comercial de uma das cerâmicas, descobriu ali uma fonte de renda e passou a vender a preços módicos, é claro, pois refúgio é refúgio, os cacos cerâmicos. O preço do metro quadrado do caquinho cerâmico era da ordem de 30% do caco íntegro, caco de boa família. Até aqui, esta historieta é racional e lógica, pois refúgio é refúgio e material principal é material principal. Mas não contaram isso para os paulistanos e a onda do caquinho cerâmico cresceu e cresceu e cresceu e acreditem, quem quiser, começou a faltar caquinho cerâmico que começou a ser tão valioso quanto a peça íntegra e impoluta. Ah, mas o mercado com suas leis e lógicas mais implacáveis. Aconteceu o inacreditável. Na falta de caco, as peças inteiras começaram a ser quebradas pela própria cerâmica. Que legal, né? Ficou bem valioso. E é claro que os caquinhos subiram o preço ou seja, o metro quadrado do refúgio era mais caro que o metro quadrado da peça inteira. A desculpa para o irracional, né, era o custo industrial da operação de quebra. Era só jogar de cima de algum lugar que quebrava. Embora ninguém tenha descontado desse custo a perda industrial que gerara o problema, ou melhor, que gerara a febre do caquinho cerâmico. De um produto economicamente negativo, passou a um produto sem valor comercial, a um produto com algum valor comercial, até o refúgio valer mais que o produto original de boa família. Veja como são as coisas, né? A história termina nos anos 60, com o surgimento dos prédios em condomínios e a classe média que usava esse caquinho foi para esses prédios e as classes mais simples ou passou a ter lotes menores, né, de 4x15 ou foram morar em favelas. São histórias de vida que precisam ser contadas para no mínimo se dizer a arte cria o belo e o marketing tenta explicar o mistério da peça quebrada valer mais que a peça inteira. Isso daí é uma crônica de Manuel Botelho. Agora veja bem que eu tenho uma fotografia do Reinaldo Gonçalves lá na bicicleta, mas como ele não deu autorização para eu colocar aqui, então eu não coloquei, mas eu vou citar para vocês. Depois até eu falo com ele e quando postar o vídeo eu coloco ele de bicicleta e aqueles caquinhos lá no quintal da casa dele. E eu acho bacana, eu já tive quintal com esses caquinhos e eu encerava, eu passava cera vermelha, inclusive, e ficava super lindo, super lindo. Só que fica um pouco escorregadio, né? Mas fica muito bonito. Eu adoro casa com esses caquinhos, eu acho que quem tem que preservar como uma relíquia mesmo. Muito bacana, adorei essa história, por isso que eu tô contando para vocês, tá bom? Porque aqui é o programa Débora Histórica, tá? Bom, vamos ouvir um pouquinho Naves Ferraz, que nesse vídeo ele está com o tema Serviços Públicos e Privados. Então, ele fala sobre a diferença do que é um serviço público, tá? E o que é um serviço privado, o que é uma empresa estatal e o que é um serviço público, tá ok? Olá, amigos! Hoje nós vamos conversar sobre bens e serviços públicos e bens e serviços estatais. De vez em quando eu falo aqui nesses vídeos que nós precisamos ter uma educação verdadeiramente pública e de qualidade, uma saúde pública e de qualidade, uma segurança pública e de qualidade. E muita gente já veio me questionar por que os locais onde tem uma educação pública, uma saúde pública, ela não é tão efetiva quanto nos outros,
Tem uma saúde privada, uma educação privada, por exemplo. E eu costumo explicar que a educação pública ou o serviço público, o bem público, não necessariamente é aquele estatal. O que nós temos nesses lugares que não dão certo são serviços, bens ou aparelhos estatais que, longe de ser públicos, foram ocupados por estamentos burocráticos exclusivistas. Ou seja, a grande população permanece excluída das externalidades positivas que esses bens ou serviços viriam a causar, viriam a proporcionar. Já ao contrário, existem bens ou serviços privados que atendem ao grande público ou podem atender ao grande público. Nesse sentido, no sentido deles serem democráticos, deles terem essa possibilidade de atenderem ao público, deles serem acessíveis a todos, os bens ou serviços são públicos. Então, quando eu falo bens ou serviços públicos, eu não quero dizer necessariamente estatais. Eles podem sim ser estatais, desde que não sejam capturados por esses estamentos burocráticos privatistas, exclusivistas. Agora, se for um serviço ou um bem privado que possua em seu âmago, em seu interior, em sua essência, a capacidade de democratizar o acesso às externalidades positivas proporcionadas por esses bens ou serviços, eles serão tão públicos como quaisquer outros. Aliás, muito mais efetivos que muitos outros que se dizem públicos, mas na verdade só trazem benefícios a uma pequena burocracia. Então, quando eu digo que precisamos ter uma educação pública de qualidade, eu quero dizer que nossa educação deve ser acessível a todos, tanto aqueles menos providos de bens materiais como aqueles mais providos de bens materiais. Se for um conjunto de iniciativas público-privadas, muito bem. Se forem aparelhos unicamente estatais, tudo bem. Se forem aparelhos privados, ótimo. É isso. Um serviço ou um bem público não necessariamente é ou não estatal e vice-versa. Precisamos ter cuidado com isso. Atualmente, na nossa experiência, na experiência mundial, os serviços estatais não dão muito certo. Eles se apresentam como exclusivistas. Então, tomemos cuidado. Muitas vezes bradamos contra a privatização, mas ela que tornaria alguns bens, serviços e aparelhos efetivamente públicos. Ao mesmo tempo, temos bens estatais que só servem a pequenas partes da burocracia, político-partidária em específico. Então é isso. Bens estatais nem sempre são bens públicos. Serviços estatais nem sempre são serviços públicos. Cuidado com isso. Muito obrigado. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Bom, voltando a falar sobre o projeto social da flexibilidade na educação inclusiva, nós temos a reunião agora, próxima semana, no dia 21, do 11, às 18h30, na Câmara dos Vereadores, no Viaduto Jacareí, número 100, Sala Luiz Tenório, primeiro subsolo. Quem tiver interesse, aparece lá. Esse projeto social é para profissionalizar, especializar os professores para tratarem de crianças especiais dentro da escola, já que houve, entre aspas, uma inclusão.
Porque as escolas que tinham inclusão, elas foram fechadas, a prefeitura fechou as escolas de inclusão e, na verdade, jogaram essas crianças para os professores que dão aula para crianças, entre aspas, normais, né? Se virarem com esses alunos. E então ficou muito difícil, porque tem muitos alunos que têm que ter tratamento especial para aprendizagem e que os professores às vezes perdem 20, 15, 30, 40 minutos. Isso daí eu não ouvi dela, eu ouvi de pessoas, de professores que trabalham, que conversam comigo sobre isso, né? Então é um projeto que precisa de muito apoio, tá? A gente está com o apoio aqui do Instituto Mara Gabrilli, né? Do vereador Mário Covas, né? Da equipe dele, e outras pessoas também que são neuropsicólogos, médicos neurologistas, tá? Então, para quem quiser, venha fazer parte, principalmente os professores, né, e as pessoas que são psicólogos, né, que trabalham nessa área, psicopedagogos, venham fazer parte também desse projeto, tá ok? Bom, nossa agenda cultural tá um pouquinho pobre hoje, pobre mas rica, né? Ao mesmo tempo, porque eu só tenho hoje a informação do Reptiles no dia 17, nesse sábado agora, ou outro, é nesse sábado agora, no London Station, na Rua Tabapuã, 1439, no Itaim Bibi, a partir das 20 horas, tá? Então, a Reptiles vai tocar no London Station dia 17, vamos nos encontrar lá, ok? Opa, VIP Mulher até as 22, a gente não vai pagar nada? Uau, estarei lá, hein, mulherada? VIP Mulher até as 22 horas, hein? Olha que legal. Homem não é VIP? Tem que ter dinheiro, né, para ir também. Também homem sem dinheiro, né, é muito ruim, né? Homem tem... nesse ponto eu sou machista, né? Homem tem que ter dinheiro, tem que pagar conta, sabe? Eu acho muito isso, cavalheirismo, na verdade, né? Bom, no próximo programa, aliás, hoje, não sei se vocês lembram, eu sei que tem gente que lembra e vai cobrar, né? Hoje era para estar o menininho aqui, que eu falei até com a Renata, um menininho chamado Lucas, mas não deu para ele vir, então... ele não veio, né? Vocês não estão vendo ele aqui, né? Tá? Mas tudo bem. A semana que vem é dia do biomédico, do músico, né? Dia Mundial da Ação de Graças, que é o que nós vamos falar, tá? E Dia Nacional da Consciência Negra, que eu sou contra ao Dia Nacional da Consciência Negra, né? Porque a gente também não sabe qual é o Dia Nacional da Consciência Branca, qual é o Dia Nacional da Consciência Oriental, né? Japonesa, sei lá, qual é o Dia nacional ou internacional da consciência azul, não é? Então eu acho tudo isso bobeira, a partir do momento que as pessoas pararem de rotular, né, negros, brancos, o japa, o sei lá o que, o cabelo pichain, né, a gente precisa parar com isso e tratar todas as pessoas por igual, né? Sou contra também leis para negros, leis para gays, leis para sei lá o quê. A única coisa que eu sou a favor é porque assim, a lei tem que ser para todo mundo, é todo mundo igual. A única lei que eu sou a favor é a Maria da Penha, né? Porque pelo machismo, né, existem muitos homens realmente que não só que batem, mas que espancam e que matam as mulheres, né? Então precisa ver bem essa história, a única coisa. O restante tem que ser julgado como pessoas normais, porque são normais, né? O preconceito está aí, né? Vamos trabalhar para tirar esse preconceito, né? Que vai ser difícil também. Encerrando o programa de hoje. E antes disso, de encerrar o programa, eu quero falar que eu sou, apesar de eu ser contra a leis para negros, eu posso dizer porque eu sou mulata, tá? Eu sou mestiça, de parda com branco. Então eu posso dizer porque na minha veia correm
corre sangue negro, tá bom? Então eu posso dizer isso. Eu tenho essa consciência negra, né? Bom, encerramento com a música Eu Te Amo, Meu Brasil, dos Incríveis, que foi feita a pedido do presidente Médici na década de 70, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa. Inscrevam-se no canal e qualquer coisa vocês escrevam também, que eu tenho até esquecido de mencionar o